Brasil, meu nome é José Carlos Lobo Barbosa, o investidor filósofo. Antes de começar esse vídeo, eu cometi um erro ao comentar sobre alguns dados sobre segurança pública e o conservadorismo do brasileiro, que eu citei os números, né? 57% da população brasileira é a favor da pena de morte e 78% da população brasileira é a favor da prisão perpétua. Eu já falei sobre esses dados em outros vídeos meus anteriores, só que talvez muitas pessoas ou algumas pessoas que vão assistir esse vídeo não saibam ainda. Então eu vou colocar na descrição desse vídeo, no meu canal do YouTube, as fontes, né? No caso, o meu texto, que eu reuni diversos dados estatísticos falando sobre o conservadorismo, né? Descrevendo, né, com base estatística, o conservadorismo do brasileiro. Né? Esse primeiro dado de 57% da população brasileira é a favor da pena de morte, ele também bateu junto com 57% da população brasileira é a favor, acredita que bandido bom é bandido morto. Né? Mas no caso da pena de morte, a fonte foi a Datafolha. Ó, pra você ver, Datafolha. Se a Datafolha falou que 57% é a favor da pena de morte, provavelmente esse número é maior. Foi uma pesquisa da Datafolha divulgada em 8 de janeiro de 2018, né, pelo jornal Folha de São Paulo. Né? A Datafolha ouviu 2.765 pessoas nos dias 29 e 30 de novembro de 2017. No caso da prisão perpétua, foi uma pesquisa do Ibope. Olha para você ver, se foi o Ibope que divulgou, talvez, provavelmente, esse número seja maior, né? Além dos 78% dos brasileiros, né? Essa pesquisa foi divulgada em primeira mão pelo jornal Estado de São Paulo, em 22 de dezembro de 2016. É só para complementar, né, essa introdução, para lembrar a fonte desses dados para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, né, ou talvez não assistiu meus vídeos anteriores. Eu vou colocar, como eu disse e repito, na descrição desse meu vídeo no meu canal no YouTube. Ok? Vamos ao vídeo então? Brasil! Aqui é José Carlos Lobo Barbosa, o investidor filósofo. Hoje é dia 31 de dezembro de 2019. Estamos às 21 horas e 37 minutos. Infelizmente, por causa do Réveillon, tá tendo alguns barulhos aqui na vizinhança, incluindo carros de som, que está atrapalhando esta gravação. O tema é um ano de governo Bolsonaro, seus acertos e erros. Vamos começar pelos acertos, antes que alguém queira falar que eu só estou criticando e que eu estou sendo isentão, ou esquerdista, ou comunista, como se criticar fosse privilégio ou fosse direito somente da oposição, né? Como se os direitistas, conservadores e liberais não pudessem fazer críticas aos próprios direitistas, conservadores e liberais quando estes erram, porque todos nós somos seres humanos, somos falíveis e podemos errar, né? E todos nós também podemos ter uma interpretação diferente da interpretação de outras pessoas ou das interpretações de outras pessoas, né? As interpretações não são iguais, né? Exatamente iguais, né? Isso não é ciência exata, infelizmente. Eu gostaria que tudo fosse igual na matemática, né? Tudo fosse consensual, né?
igual às leis da física e da química, mas infelizmente não é. E temos no terreno das humanidades também, aí entra a política, entra o direito, entra várias outras ciências sociais e humanas, incluindo também a economia. A parte da economia que está ligada mais à matemática tem mais exatidão, tem mais objetividade, não tem tanta polêmica. Mas a parte da economia que tem uma relação com a política, aí tem uma variação um pouco maior e às vezes até de forma exagerada quando certas pessoas querem politizar demais a economia ou querem politizar demais o direito e outras ciências, e outras áreas do conhecimento, Querem colocar muita subjetividade, muitas questões pessoais, e políticas em áreas do conhecimento que não precisam daquilo. Aí começa a misturar, começa a virar bagunça e não sabe separar o joio do trigo, não sabe separar fatos de interpretações, Então, no governo Bolsonaro, o principal ponto positivo são as questões econômicas que avançaram, A reforma da Previdência foi aprovada, Não é a reforma da Previdência dos meus sonhos, porque eu sou a favor da capitalização, e houve uma certa desidratação também, Mas foi o que foi possível. Quem sabe no futuro podemos ter a capitalização de volta. A taxa Selic caiu para 4,5%, A inflação também caiu muito. Em novembro foi 0,51%, acumulado nos últimos 12 meses em novembro deu 3,27%. O próprio site do IBGE. O IPCA acumulado de 12 meses. Então são excelentes dados, A Bolsa fechou, se não me engano, em 115 mil pontos. Um excelente desempenho. Está com previsão de subir ainda mais, porque as notícias são positivas, os fatos econômicos são positivos, e a perspectiva, do mercado financeiro trabalha com perspectivas futuras, Então será muito bom também o governo, o ano que vem, 2020, as previsões são boas. Então, assim, por lado da economia teve vários acertos, Faltou a reforma tributária, Mas já teve a reforma da Previdência, que foi excelente. Houve uma economia muito grande também com a queda da Selic, A questão do pagamento dos juros, dos títulos públicos, Houve uma economia muito grande, se não me engano foi mais de 100 bilhões. Depois eu tenho que olhar esse dado de novo, o computador aqui, tá muita página aberta, está meio lento. Mas no frigir dos ovos, resumindo, é a questão econômica que foi o principal. O pacote anticrime do Moro foi desidratado, infelizmente. Teve várias questões ali que não foram absolvidas, o Congresso não aceitou. Infelizmente também o próprio Bolsonaro vetou, principalmente aquela polêmica do juiz de garantias, que eu vou falar um pouco mais na frente. E os índices, no caso da queda de homicídios, que foi em torno de 20%, foi um ponto positivo. Alguns policiais deram entrevistas falando que a decisão do Moro de isolar os líderes das facções criminosas em presídios federais de segurança máxima foi a decisão mais acertada, que proporcionou essa queda, que tem uma relação muito grande com essa queda de homicídios. Então, em síntese, basicamente foi isso, de positivo, mais forte. Tem o Tarcísio também, que muita gente elogia, Ele está fazendo um trabalho primoroso, Como diz o ditado, deixa o homem trabalhar. Ele é a figura, vamos dizer assim, mais objetiva e pragmática
no governo Bolsonaro, no sentido de não se intrometer demais nas questões polêmicas, só falar das suas realizações da sua pasta, né? O Paulo Guedes é excelente, mas de vez em quando ele entra um pouquinho na seara política, às vezes dá uma polêmica, né? Já o Moro já é mais discreto, fala uma coisinha ou outra. O Mourão já falou muito no início do governo, mas depois ele deu uma amenizada, né? A Damares de vez em quando fala algumas coisas polêmicas, o Van Traub fala algumas outras coisas polêmicas, né? O Carlos Bolsonaro também vai lá e tuitava bastante no início do governo, agora está tuitando menos, falando, criticando menos os próprios aliados, né? Então, houve certas questões políticas aí que com certeza a maioria da população não está muito em sintonia, só que somente aquelas pessoas que estão acompanhando mais o governo, né? As questões políticas mesmo, econômicas, estão ali no dia a dia ali acompanhando, como todas as pessoas interessadas nesses temas políticos, econômicos e jurídicos também, né? O povão, em síntese, está mais em sintonia se o emprego está melhorando, se o seu salário está melhorando, se está recebendo dinheiro, se está podendo consumir, se a inflação está estabilizada. A gente não pode esquecer de um detalhe, que muitas vezes as pessoas, os jornais de economia querem, e os jornalistas de economia, ou principalmente os jornalistas de política, não só de economia, mas os de política, eles gostam de ficar falando da taxa de desemprego, que está alta, apesar que caiu, né? Houve uma queda nesses últimos meses, né? Está aí na casa dos 11 milhões, estava antes a 13, que já caiu para 11, 13 milhões passou para 11, esquecendo de que a população economicamente ativa, né, está aí na casa dos 90, 100 milhões de pessoas empregadas. Ou seja, a maior parte da população brasileira está empregada ou trabalhando por conta própria, né, que é a grande parte da população. Trabalha por conta própria e funcionário público está em torno de 15%. Né? Então as questões econômicas estão encaminhadas, estão sendo encaminhadas. O que aconteceu de ruim, vamos para a parte negativa, infelizmente o governo Bolsonaro deixou a desejar nas questões ligadas à corrupção, à legislação sobre a corrupção, principalmente. Eu acho que o pior de tudo que aconteceu foi, pegar aqui a data, né? Foi em 6 de dezembro de 2018. Foi quando saiu a notícia pelo Estadão das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro em relação ao Flávio Bolsonaro. As denúncias de indícios de rachadinha, peculato, improbidade administrativa e lavagem de dinheiro, começando com o caso Queiroz, né? Aí, infelizmente, Bolsonaro começou a intervir, né, no COAF, na Receita Federal, na Polícia Federal, né, fazendo mudanças ali no COAF, que estava com o Moro, no início do governo dele, depois passou para a economia com o Paulo Guedes, depois foi para o Banco Central, depois foi uma interferência na Receita Federal e na Polícia Federal, dizendo que estava aparelhada, mas depois da denúncia do Flávio Bolsonaro, tudo o que se pensava era o que? Na suspeita. E agora, a última coisa que surgiu nesse final de ano foi a tal do juiz de garantias, do pacote anticrime do Moro, que o Bolsonaro não vetou e deixou passar, com a ideia de que, com a interpretação de que o juiz de garantias irá favorecer a defesa do Flávio Bolsonaro e também do Carlos Bolsonaro. Também apareceu, né, denúncias, né, de funcionário fantasma e rachadinha, né, suspeitas, indícios, né,
pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Foi em setembro de 2019, 11 de setembro de 2019, infelizmente. Então, primeiro foi o Flávio, em 6 de dezembro de 2018, ou seja, agora em dezembro de 2019, completou um ano de denúncias, um ano de suspeitas, né? Um ano que foi denunciado o Flávio. Infelizmente, o Toffoli foi lá e interferiu na investigação, pedindo sigilo de justiça, né? Sigilo da investigação, assim como está o caso do Carlos Bolsonaro, que eu sou totalmente contra esses dois sigilos. Acho que político não pode ter investigação em sigilo de justiça. São pessoas públicas que devem obrigações à sociedade, né? Tem dinheiro público envolvido, então não deveria ter isso. Nenhum funcionário público, nenhuma pessoa do governo, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ninguém que está nos três poderes, ou seja concursado ou não, esteja dentro do governo federal, estadual, municipal, ninguém deveria ter investigação sob sigilo. O próprio Toffoli teve, e o Gilmar Mendes, teve lá denúncias de que eles e suas respectivas esposas também estariam envolvidos ali estariam citados no relatório do COAF de movimentações atípicas. O que são movimentações atípicas? São movimentações que fogem do padrão da conta bancária em relação à renda, ao salário, né, ao patrimônio daquele CPF. Aquela pessoa está acostumada a movimentar ali tantos R$1.000 por mês, ou talvez milhões de reais por mês, né, durante vários meses e anos. Aí chega um determinado mês e ano, tem uma movimentação extremamente diferente, no caso, extremamente alta, fora daqueles padrões. Isso que se chama movimentação atípica, ou seja, suspeita, movimentação suspeita. Aí o COAF faz um relatório, manda para a Receita Federal, para o Banco Central, para os órgãos, no caso, do Ministério Público, para investigar. Entendeu? Então, infelizmente, o governo Bolsonaro, para mim, em termos de combate à corrupção, né, em termos de legislação, né, Código Penal, questões jurídicas, né, no caso da pasta do Moro, que é o Ministério da Segurança Pública, né, e da Justiça e da Segurança Pública, infelizmente, nesse quesito, falhou e muito. Foi a maior falha do governo Bolsonaro, infelizmente. As denúncias do Flávio Bolsonaro, porque tem um sobrenome, é filho do presidente. Eu sei que muita gente vai falar, mas tem outras pessoas envolvidas no meio, tem outros polícias envolvidos no meio, com muito mais dinheiro. Se não me engano, lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, parece que os que movimentaram as maiores quantias, parece que foram até do PT, com mais de 400 milhões, né, de movimentação. Acontece que o Flávio Bolsonaro é filho do presidente da República. E é compreensível, é extremamente óbvio e natural que os holofotes fiquem em cima dele. Não pela quantia em si, mas pelo sobrenome Bolsonaro, da família Bolsonaro. Aí veio as denúncias em relação ao Carlos Bolsonaro e acabou. A partir daí, a partir de 6 de dezembro de 2018, o governo Bolsonaro entrou em crise moral em relação às suspeitas. Não temos certeza ainda, porque não houve a condenação do juiz, ou dos juízes, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta instância. A quarta instância é o STF, né? Ou seja, não houve a condenação ainda. O que houve é a suspeita pública. A moralidade pública foi abalada. É aí que está o problema. Eu estou extremamente triste e também decepcionado, né, com o Flávio Bolsonaro,
com Carlos Bolsonaro e também com Jair Bolsonaro. E também com Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o pai, o presidente, está defendendo seus filhos. Ele está assumindo uma posição de pai super protetor que está mimando seus filhos e está esquecendo que ele é presidente. Ele tem que ser legalista. O que é ser legalista? Seguir a lei. Doa quem doer. Um dos motivos que eu votei no Bolsonaro foi que quando ele falou, perguntaram para ele algumas vezes se seus filhos se envolvessem em crimes, em atos ilícitos, em qualquer tipo de denúncia, de corrupção, né, de qualquer coisa, ele falava que os filhos deles iriam pagar, ele ia ser duro, né, ele não ia passar a mão na cabeça de nenhum parente, de ninguém. Aí eu falei, poxa, a vida é isso que eu penso também. Vou apoiar ele, porque eu penso assim também. Eu sou linha dura, eu sou conservador, linha dura. Eu sou um direitista conservador, eu sou liberal na economia, mas eu sou conservador na segurança pública. Eu sou a favor da pena de morte e da prisão perpétua. O nosso país é o 9º país em PIB. Dos 10 países mais ricos, todos têm prisão perpétua, exceto Brasil. Os 3 países mais ricos do mundo, primeiro lugar Estados Unidos, segundo lugar China, terceiro lugar Japão, os 3 países mais ricos do mundo, os 3, têm pena de morte e prisão perpétua. E o Brasil tem um outro detalhe, é o único país que tem uma lei que restringe a pena máxima a 30 anos. Nesse projeto anticrime do Moro, eles estão querendo colocar para 40, mas nenhum outro país tem isso. Tinha que acabar com esse negócio de limitar pena. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, olha que maravilha a legislação americana. Lá tem júri popular na primeira instância. O réu, ele responde todo o processo dentro da cadeia. Não tem esse negócio de habeas corpus, não. Ele responde dentro da cadeia. E a condenação, aliás, a prisão, já é desde o início. Desde o início da denúncia, ele já vai direto para a cadeia. Se tiver algum tipo de recurso, ele responde preso. Lá a justiça funciona, né? Eu queria que a justiça brasileira, o Código Penal brasileiro, fosse extremamente influenciado, fosse praticamente uma cópia do Código Penal dos Estados Unidos. Lá tem vários, o Código Penal lá são por estados, né? A gente pega um Código Penal lá muito duro, mais duro do estado que estiver mais duro lá, com pena de morte, pode ser o Texas. Todo mundo sabe que o Texas é um estado extremamente conservador, linha dura, na segurança. E a minha sugestão para economizar, né, na pena de morte, que seria para reincidentes e crimes hediondos, né, principalmente, a reincidência criminal no Brasil passa de 80%, em alguns presídios passam de 90%, seria o quê? Pena de morte para todos os reincidentes, todos os criminosos reincidentes e criminosos que praticam crimes hediondos, né? Traficantes também. Aí a gente poderia depois transformar vários outros crimes em hediondos. A gente poderia matar a maioria, matar 90% dos presos, ou mais de 90%, 95% dos presos. Olha que maravilha, a gente ia fazer uma limpeza na sociedade, né? Quando você mata uma barata, você tem remorso? Não, o criminoso para mim é igual a barata. Quando você mata um rato de esgoto, você tem remorso? Não, bandido, réu, reincidente, cometeu vários crimes, tem uma ficha longa de crimes, praticante de crimes hediondos, essa pessoa não tem conserto, tem que ser morto, né? 57% da população brasileira é a favor da pena de morte, 78% é a favor da prisão perpétua. Então por que a gente não aprova isso? Infelizmente são os deputados federais e senadores no Brasil que são responsáveis pela formulação do Código Penal, porque o Código Penal do Brasil é nacional. Aí o que eles fazem? Como muitos deles são criminosos, estão envolvidos em crimes, tem denúncias de corrupção e vários outros tipos de denúncia e suspeitas, o que eles fazem? Eles fazem um Código Penal favorável ao réu. E é isso que é ser garantista, né, no direito, como eles falam. O que é ser garantista? É você garantir
os direitos humanos dos réus. Ou seja, dá muitas oportunidades de defesa, incluindo habeas corpus, incluindo responder a recursos em liberdade e agora tirar a prisão da segunda instância, né? Colocar para a última de novo, né? Para quê? Para poder acionar vários recursos e não ser preso. Aí a pessoa fica respondendo recurso ali 10 anos, 15 anos, depois o crime prescreve, vários crimes são prescritíveis, vários crimes são afiançáveis, tem fiança, ou seja, tem que fazer uma reformulação total no Código Penal. Isso depende de quê? De nós, cidadãos de bem, elegermos deputados federais e senadores, linha dura na segurança, é pedir coisa pesada mesmo. Se 57% da população é a favor da pena de morte, por que isso não é provado? A maioria, 57%, é mais da metade. 78% é a favor da prisão perpétua. Eu sei que a pena de morte tem uma polêmica a mais, mas já a prisão perpétua não tem polêmica, não. A maioria é a favor, 78%. Né? Aprovava primeiro a prisão perpétua, depois mais pra frente aprovava a pena de morte. Né? E a pena de morte, eu esqueci de falar, para ficar baratinho, para não ter problema aí de questionamento de empresa, como às vezes acontece lá nos Estados Unidos, de algumas empresas que fabricam a injeção letal não querer fabricar mais, porque começam a mudar a sua visão política para progressista, para esquerdista, a favor de bandido, defensor de direitos humanos de réus, criminosos e condenados. Né? Uma maneira de a gente fazer isso é a gente voltar aos tempos antigos, conservadores, lei de Italião, né? A voltar a usar, sabe o quê? Que é barato, simples, eficiente? Enforcamento e guilhotina. Enforcamento é a corda, pronto. Morre em silêncio, sem sangue, silêncio não, né? Morre, leva um certo tempo para morrer, faz alguns barulhos ali, alguns murmúrios, né? Mas não tem sangue. Né? E quem quiser assistir, assiste. Quem quiser ser capataz também, a gente faz lá um sorteio. É claro que o cidadão, para ser capataz, ele tá antenado ali no currículo profissional, ali nos antecedentes criminais do criminoso, né? Ele vai ter o maior prazer do mundo em mandar pro inferno vagabundo com a ficha corrida cheia de crimes, né? E a guilhotina pode ser até a lâmina enferrujada. Vai cortar a cabeça ali rapidinho, tem o sangue, né? Claro, choca, né? As pessoas mais sensíveis, né? Mas quem não quiser ver, não veja. Ninguém é obrigado a ver. Agora, quem quiser ver, como era antigamente, execução pública, em praça pública. É um espetáculo. Matar bandido é uma maravilha. Bandido tem que se fuder mesmo. Entendeu? Bandido não tá nem aí pro direito humano ser um cidadão de bem. Entendeu? Ele não tá nem aí. Né? Quando ele é preso, ele começa lá a chorar, reclamar seus direitos ali, né? Na audiência de custódia para o juiz, começa a se vitimizar, mas quando ele está na rua, ele banca o terror, ele é o capeta, é o demônio, é o diabo. Ele está com a arma ali, ele se acha o machão, o fodão, né? Ele banca o terror, ele não tá nem aí, não respeita nenhum direito humano da vítima. O criminoso, o bandido, o réu não respeita nenhum direito humano das vítimas. Porque nós, vítimas, os cidadãos de bens, temos que respeitar direito humano de bandido. Bandido tem que se fuder, tem que morrer mesmo. Pena de morte mesmo. Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. China e Japão, que são os outros dois países mais ricos do mundo, primeiro, segundo, terceiro, tem pena de morte e prisão perpétua. Por que o Brasil não pode ter? Aqui tem que ter também. Se a maioria é a favor, 57%, faz um plebiscito aí, que nem nos Estados Unidos, toda eleição eles vão lá e colocam um plebiscito, colocam um questionário lá, coloca lá, você é a favor da pena de morte para criminosos reincidentes e que praticam crimes hediondos, sim ou não? Pronto, acabou. Garanto que a maioria vai ser a favor. Aí coloca lá, faz a campanha mostrando que a reincidência está acima de 80%, 90%. Entendeu? Simples. Para fazer uma correção, né? Quando eu estava falando lá de capataz, não era capataz, né, em relação à execução
da pena de morte, né? Execução da pena de morte. Aquelas pessoas que quisessem participar ali, não é Zé Capataz, não, eu errei o nome, é Carrasco. É isso aí, para quem quiser ser carrasco, né? O próprio Bolsonaro falou algumas vezes, em algumas entrevistas, que ele seria um carrasco com o maior prazer. Mas para finalizar esse vídeo, que já ultrapassou aí os 28 minutos, a intenção dele era para falar basicamente sobre os acertos e erros desse primeiro ano do governo Bolsonaro. E o principal acerto foi a área econômica, e o principal erro foi a área da justiça e do combate à corrupção, né? A criminalidade, a corrupção, né? Infelizmente, houve aprovação de leis que favorecem mais aos réus, no caso, os criminosos, os bandidos, né, com o apoio ali do Congresso, o Rodrigo Maia, né, o presidente do Senado, lá, o Via Columbre também, o Toffoli, né, que ele favoreceu ali determinadas leis bloqueando a investigação do Flávio Bolsonaro, que também iria beneficiar ele mesmo, porque ele estava sendo denunciado também, ali no relatório do COAF, ele e o Gilmar Mendes, ele e as suas respectivas esposas, né? O Toffoli, Gilmar Mendes e suas esposas, né? Então ele não estava protegendo somente o Flávio, estava protegendo ele mesmo e o Gilmar Mendes e suas respectivas mulheres, entendeu? Então, infelizmente, o próprio Bolsonaro, ao não vetar o juiz de garantias e a interferir, né, no COAF, interferir na Receita Federal, interferir na Polícia Federal, tudo indicando, né, podendo ser interpretado esses fatos como favorecimento a seus filhos, no caso ao Flávio e também ao Carlos Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro, como eu falei aqui, em setembro de 2019, ele abriu-se, o Ministério Público do Rio de Janeiro também abriu uma investigação em relação ao Flávio, ao Carlos Bolsonaro, né, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, com suspeitas de favorecimento à contratação de funcionário fantasma e rachadinha, né? O que é a rachadinha? É quando, no caso político, ele faz o pagamento dos seus funcionários ali comissionados, não os concursados, né? Porque os concursados têm direito a receber o salário integral, né? Sem nenhum problema de interferência política. Mas os comissionados, os que são funcionários indicados pelo político, né? Contratados pelo político, né? Geralmente os cabos eleitorais ali, ou que participaram da sua eleição, o que acontece? Ele vai, já combina ali, né? Isso é uma prática infelizmente comum, né, entre os políticos, combina com seus cabos eleitorais, eu vou te indicar para você ser meu funcionário, mas você vai me repassar parte do seu salário. Às vezes repassa a maior parte do salário, né? Mais de 50% do salário. Então, e fica um acordo, porque se o funcionário denunciar, o político pode demitir ele. Entendeu? Aí acaba que fica nessa questão. Só que é corrupção, é um erro, é dinheiro público, né? O dinheiro que está sendo usado ali para pagar o funcionário, né, dos assessores do político, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, é tudo dinheiro público. Então, o Carlos Bolsonaro também foi denunciado por rachadinha e funcionário fantasma. Infelizmente. Então, esse foi o grande problema do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro defendendo seus filhos, tá na cara isso, Bolsonaro mima demais seus filhos. Ele falou antigamente que antes das eleições, da eleição dele, que ele não ia passar a mão na cabeça de filho, ia ser a lei, ia ser legalista, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? A impressão que me passa é que ele mima demais os filhos, que os filhos mandam nele, né? Ele super protege os filhos, ele é um pai protetor, ele não deveria ser assim. Eu tenho uma filha e eu sou super rigoroso com ela. Eu sou legalista. Lei é lei, é que nem a matemática, a lei é para todo mundo, a lei é para todos.
Não tem distinção de rico, pobre, feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco. Não tem nenhuma distinção. Por isso que eu gosto de matemática. Não tem essa distinção. Não existe uma matemática para rico, uma matemática para pobre. Não existe uma matemática para preto e para branco, para gay ou para hétero. Não existe isso. É uma lei só para todo mundo. Lei universal. Entendeu? Assim deveria ser também a justiça. As leis jurídicas. A lei é para todos. Então, não importa se é filho ou se é parente, não importa. Cometeu crime, cometeu infração, vai ter que ser punido. O que o Bolsonaro deveria fazer? Ele não deveria retardar as investigações, fazer de tudo para dificultar as investigações. Pelo contrário, ele devia fazer de tudo para acelerar as investigações, porque essa sangria aí prejudica o seu próprio governo, a sua própria moral, como aconteceu. A moral pública já está questionada como suspeita, é um suspeito. Não temos certeza, mas também que ele é culpado, mas tem o quê? Dúvida. Suspeita. Baixou a suspeita no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo suspeito. É bom na economia? Teve vários acertos, tem méritos? Sim. Né? Baixou a inflação, baixou a taxa Selic, né? A bolsa subiu, recordes na bolsa, né? A taxa de homicídios lá que caiu 20%. Tem vários indicadores, vários números positivos, mas na justiça, na segurança, não digo na segurança pública em si, mas eu estou falando na questão da lei, da legislação. O Congresso também é culpado, não só Bolsonaro e seus filhos, né, mas o Congresso também, e junto com o Poder Judiciário, todo mundo ali mancomunado, para quê? Para defender réu. Não tem. E o réu é quem? É todo mundo que é investigado, né? É todo mundo que é denunciado, né? Aí o que acontece? Infelizmente, né, o Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro estão sendo investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e Bolsonaro está apoiando seus filhos. Não deveria fazer isso. Deveria ficar ali quieto, imparcial, falar, não, a justiça vai resolver, esperasse que a justiça fosse a mais célere possível, a mais rápida possível, para não ter problemas, né, com a imagem dele, porque isso pega mal, pegou muito mal, infelizmente, né? Infelizmente. É triste, mas eu também estou indignado. Eu estou triste, mas eu também estou indignado com essa situação. Nossa, a luz aqui é um calor danado. A testa fica toda suada. Mas é isso aí, vamos finalizar esse vídeo. Um feliz ano novo para todo mundo aí. Espero que o 2020 seja bom para todos nós. Seja melhor do que o 2019. A economia melhore. E que as investigações não parem, aprofundem cada vez mais. Que Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro sejam investigados. O ideal é que não tivesse esse negócio de foro privilegiado, que tivesse júri popular, que nem nos Estados Unidos, infelizmente não tem. Né? Quem sabe um dia a gente possa ter uma justiça, uma legislação igual à legislação americana, com júri popular. Né? Aí não tem esse negócio de primeira instância, de ter só um juiz e aí os críticos da primeira instância falam, é só um juiz, a segunda instância tem mais de um juiz. Não, júri popular, coloca o povo para decidir. E você sabe como é que é o povo quer justiça, o povo tem sede de justiça. Se tiver bandido ali, o povo tiver ali convencido pelo promotor, tiver ali excelentes promotores, que nem a gente vê nos filmes americanos, né? O promotor chega ali, detona o bandido lá para o júri, e o júri com sangue no olho, vamos condenar esse desgraçado. É bom demais. Se eu fosse, é a área que eu gosto mais, né? A promotoria é aquela que detona os bandidos, que critica mesmo tudo de errado, entendeu? Regaça mesmo. Aí a gente ia ter uma justiça que ia ser mais funcional, mais eficiente, mais objetiva, mais prática, uma lei como a Constituição dos Estados Unidos, que tem pouquíssimas mudanças, a interpretação do juiz que vale, né? Por exemplo, acabar com esse negócio de
de televisionar as sessões do STF. Aqueles juízes acabam se gabando, o narcisismo, o orgulho, a vaidade, a brocha ali, quando o juiz está sabendo que está sendo filmado, aí ele começa a fazer showzinho ali, tipo Gilmar Mendes, né, o Marco Aurélio. O ideal é que eles não pudessem falar nada, tomassem as decisões no particular ali, nos autos, e não tivesse essa filmagem. Aí poderia, todo mundo ia só saber dos resultados, e talvez detalhados, poderia ser assim, né, por escrito, por exemplo, né? Mas depois da sentença, né? E junto com o júri popular, isso é uma maravilha, né? Mas é difícil, é complicado, né? Então, feliz ano novo para todo mundo e que 2020 seja muito melhor, e principalmente nessa área não só da economia, mas também da justiça, que a lei pese pesado com os bandidos e criminosos, mesmo que eles sejam políticos, mesmo que seja da família Bolsonaro. A gente não pode ficar idolatrando político, né? Bolsonaro, a sua família, seus filhos são seres humanos, e se eles estiverem errado, temos que apontar o erro. Se tiver acertado, a gente vai lá e elogia, bate palma, mas tiver errado, vamos criticar, vamos condenar pesado, pesado. Não vamos passar pano para ninguém. Eu não vou passar pano para ninguém, entendeu? Nem para partido político, nem para político, entendeu? Eu não sou fanático por nada, sempre critiquei todos os fanatismos, incluindo o fanatismo político, e não vou ficar seguindo modinha de concordar com tudo que Bolsonaro fala. Ninguém concorda com tudo com ninguém, né? Um marido não concorda com tudo que a sua esposa fala, nem vice-versa. Um pai não concorda com tudo que o filho faz e fala. Um filho não concorda com tudo que o pai faz e fala. Existe o que? O respeito pelas diferenças, mas as pessoas não concordam com tudo. Que é isso? Tudo não. Tudo, concordar com tudo já é demais. Entendeu? Então tem coisas que você pode concordar com o Bolsonaro, mas tem outras coisas que você vai discordar. Tem coisas que você vai elogiar e tem coisas que você vai criticar. E só porque eu estou criticando Bolsonaro não significa que eu sou esquerdista, nem comunista, nem isentão, não. Eu votei no Bolsonaro. Só que eu votei por causa da pauta da economia e da segurança. Só que a economia está avançando. Não está aquilo tudo que eu queria mais privatizações, queria uma reforma da Previdência com capitalização, não teve. Quem sabe no futuro. Mas a segurança está dando muito a desejar no caso da legislação. O projeto anticrime foi totalmente desidratado. E olha que o projeto anticrime não é nem o projeto dos meus sonhos, porque eu sou mais rigoroso, sou mais linha dura ainda que o Moro. Entendeu? O projeto dele ali não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, colocou ao limite da cadeia 40 anos. Eu quero que não tenha limite de cadeia. A pessoa possa pegar o bandido, o réu ali, possa pegar 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 300 anos, e aí? 300 anos não é prisão perpétua, é 300 anos, tem uma diferença, né? Terminológica ali, conceitual, né? Semântica, para quem conhece as palavras, né? Quem não conhece é só buscar o dicionário. Então tá, feliz ano novo, e vamos ver o que vai dar.